Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de nutrição de pequenos, ou seja, nutrição de cães e gatos. Estarei abordando com vocês todos os aspectos da nutrição, da alimentação animal durante essas aulas que faremos, tá? Então vão ser bastante conteúdo, eu não vou conseguir me aprofundar diretamente. Eu já fiz o de nutrição de animais silvestres, para quem acompanhou. Lá eu fui um pouco mais específica no que é, por exemplo, cada vitamina, cada coisinha, por ter uma demanda maior de interesse, de se saber mesmo. Porque é um pouquinho mais importante, não que em pequenos animais não seja, mas a gente ainda não está tão atento a essas questões em relação aos pequenos animais quanto aos de silvestres, tá? Então aqui eu vou passar um pouco por cima, e como a gente vai trabalhar muito com a questão da ração, né, que é a alimentação principal para esses animais, eu vou entrar muito nessa parte de formulação, qualidade. A gente vai fazer contas, tá? Então se preparem, pega um papelzinho, já pega calculadora também. Indico calculadora científica, que é onde a gente consegue elevar, tá? Então a gente trabalha com esses valores também. E é isso, tá? Mas aí as contas, eu creio que nessa primeira aula já tem, depois na última aula também a gente teremos mais contas. Se vocês quiserem, eu até posso deixar algumas atividades de conta para vocês irem treinando, mas é super simples, tá? Mas nutrição tem bastante conta, tá? Então, para quem quer ir para essa área, tem que gostar um pouquinho de exatas, porque peca bastante nisso. A gente trabalha com porcentagem, trabalha com álgebra, tá? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado nesse interesse, que às vezes a gente pode acabar quebrando a cara. Então, por isso que eu vou precisar falar um pouquinho de conta com vocês, não vai ser só uma parte teórica ou de humanas, digamos assim. Bom, mas então vamos dar início ao nosso material, à nossa aula de nutrição de cães e gatos. Então, dando introdução ao curso, cães e gatos, né? O que a gente vai entender sobre esses animais? Primeiramente, por que é tão grande no mercado? Porque, assim, a gente sabe que o mercado pet é um dos maiores mercados atualmente no mundo, e no Brasil não perde nada disso, porque é um dos maiores mercados do mundo também. Os cães, eles se encontram em mais de 40% dos lares brasileiros, né? Eu acho que é 46 alguma coisinha, provavelmente já está maior esse valor. E os gatos vêm crescendo muito. Para quem tem apartamento, muitas vezes ou é cachorro de pequeno porte ou prefere um gato que se adapta melhor ao espaço, né? Que também não precisa ficar lá necessariamente saindo para passear. Você consegue fazer, por exemplo, estrada, né? Hoje em dia a gente consegue estrada. Aqueles, não sei se vocês já tiveram contato ou já viram na internet, simplesmente como se fosse estantes, né, quadradinhos e etc. E vai colocando na parede com túnel, com arranhadores, para que ele possa se movimentar pela casa, subir e descer. Então, gato é um animal que está crescendo muito em relação também a cachorro, tá bom? Né, comparativo. Por as pessoas hoje em dia estarem preferindo morar, não é minha preferência, né, por condições mais em espaços menores. E também é um animal que dá um pouquinho menos de trabalho em relação ao cachorro, até em questão alimentar também. Então logo, né,
cresce a população desses animais, cresce a procura da alimentação desses animais. É o que esses animais vivem para fazer, comer, dormir, receber carinho, né? Então a alimentação é muito importante para esses animais e é por isso que o mercado pet cresce. E aí tem as pessoas que querem comprar roupinha, brinquedos e tudo mais. Então, né, a gente entende que esse mercado não para, né? Que nem, por exemplo, a gente está vivendo numa crise, né? Mas eu não sei quanto a vocês, eu também tenho animal e de forma alguma eu deixaria faltar comida para o meu animal mesmo que a gente estivesse numa situação ruim, né? O que muitas pessoas estão vivendo nesse momento. Então, assim, é um mercado alimentício, tá? Então ele continua crescendo por necessidade também. E a nutrição em si, né, entrando no assunto, ela é o fator mais relacionado à manutenção da saúde. Foi como eu comentei, talvez veterinários de silvestre se atentem até mais em relação à nutrição, porque a maioria das doenças, quando esse animal chega pra gente, é realmente erro de manejo. Quando se diz erro de manejo, é muitas vezes erro alimentar, tá? E cachorro e gato não muda muito, não. Realmente tem muito erro de manejo. Quem nunca, né, deu uma bolachinha ali para um cachorro, deu um petisco ali pro cachorro, ou deixou cair alguma coisa no chão e ele comeu. Não necessariamente é o certo, esse animal deva comer isso. Então a gente tem muito problema com intoxicação, por exemplo, tá? E aí a gente vem com outros fatores, né, principalmente a obesidade. Então a gente vai levar muito em conta a nutrição atualmente. Esses animais são pets, tá? A alimentação deles não são eles que escolhem, é o proprietário. Então, a gente joga muito a preferência do proprietário. E aí, abre um leque, né? A gente precisa saber quem é esse proprietário, qual é a situação socioeconômica dele, como ele vive, o local e várias outras coisas que vai fazer, então, depender de qual tipo, por exemplo, de alimentação que ele vai adotar para esse animal. Ele vai ter condições de comprar ração? Ou é um cachorro ali que ele pegou? Vai ter um apego emocional? Isso conta muito, tá? Então você vai ter aqueles cachorros que são criados, por exemplo, até para criação mesmo de reprodução, ou ter os animais para a segurança da casa, que não querem nem contato com o bicho, e tem aqueles que são tratados como parente, né? Fazem parte da família. Então é claro que esse animal vai receber muito mais coisa. Então a gente precisa trabalhar com tudo isso em relação à nutrição animal, que vai mudando de aspectos de proprietário e do animal também. A gente até leva um pouquinho do comportamento do animal, porque pode acontecer muito do animal não querer uma ração, por exemplo, cara, não gostou, né? E a gente tem que procurar uma outra ração. Isso acontece muito, acho que é uma das reclamações que eu comecei a ser, comprei uma ração muito cara pro meu cachorro, pro meu gato, e ele não gostou, não comeu. Então, assim, pode acontecer também, né? A gente não consegue, às vezes, o animal. Claro que na hora da fome mesmo apertar, ele vai comer. A não ser que realmente ele odeia aquela ração. Aí ele sabe que você vai dar outra se ele não comer, tá? Por isso que ele faz isso. Gato, então, misericórdia. Gato, acho que é um dos maiores problemas de, tipo, você colocar ração, saiu cheio da ração, ele já viu ali que tá um pouquinho tempo, não vou comer. Mas é só você mexer um pouquinho e fingir que tá colocando, ele vai lá e come. Tem uns que são mais espertos e não comem, então... Vai tudo de uma relação proprietário e relação animal, mas eu peco muito no socioeconômico porque é a parte mais importante. Como eu disse, a parte de nutrição animal é uma parte de mercado. Então a gente sempre vai trabalhar com a relação socioeconômica. E outra coisa também muito importante é a relação à informação. O quanto esse proprietário tem de informação de nutrição animal. Porque muitas vezes não fazem ideia. Tipo, o animal foi intoxicado. Nossa, eu não sabia que isso poderia intoxicar ele. Nossa, ele comeu uma cebola. Enfim, então às vezes a pessoa não tem noção. A gente tem um probleminha, por exemplo, com frutas também. Eu não sabia. Nossa, eu dei um monte de uva pra ele. Enfim, a gente não tem assim. Tem pessoas que simplesmente não recebem informação e tem as pessoas que não vão em busca. Então, assim, ligar numa clínica, tentar falar com alguém que entenda, né? Pedir conselho, pedir dica, marcar uma primeira consulta. Gente, e outra coisa, quando for adquirir um animal, meu conselho é entrar em contato antes mesmo de adquirir, para achar um animal que se adeque melhor ao seu estilo de vida, não só como espécie, como raça. Que tipo de animal realmente você quer, né? Então é muito importante você ter informação antes mesmo de ter o bicho, e se já tem o bicho, ir atrás de informações corretas, tá? Então, né, um veterinário, no caso de pequenos, ou tecnista, em caso de produção, etc. De silvestre, se você quiser um animal silvestre, mas é muito importante a procura da informação, que é o que influencia muito também na escolha da alimentação do animal.
Então, continuando, esse slide é só para detalhar melhor todo o nosso conteúdo desse curso. A gente vai falar sobre os fatores nutricionais, vamos falar um pouquinho de fisiologia alimentar, entender essa parte digestiva, como é que funciona lá dentro, tá? Vamos falar sobre formulação de ração, e principalmente os nutrientes, né? A gente entender quais são os nutrientes essenciais para esses animais. Vamos falar de controle de qualidade. Aí eu vou falar sobre toda a metodologia, formulação, vou falar um pouco de contas, tá? A gente vai entrar, por exemplo, no quadrado de Pearson, que é um dos mais importantes em relação à nutrição. Vou falar sobre alimentação natural, que é algo que eu acho que está crescendo demais, e também comentar um pouco sobre raças e personalidades, porque isso acaba diferenciando, tá? Então é muito importante você saber como informar o proprietário sobre quais são as necessidades alimentares dessa raça ou espécie, tá? Lembrando mais uma vez que eu talvez não aprofunde muito nos termos técnicos e nem num algo mais pesado, né? Imagina eu fazer toda a formulação dos ácidos graxos, etc, blá blá, e esse curso ele é aberto a diversas pessoas, né? Então às vezes não faria muito sentido eu conseguir fazer isso, porque talvez às vezes as pessoas não entendam o que eu esteja falando. Então eu vou fazer uma forma mais minimalista, para facilitar, mas eu vou colocar bastante conteúdo, então tem que acompanhar legal, tá bom? Bom, vamos continuando aqui então a aula. Bom, então os fatores que influenciam na nutrição animal, foi como eu já disse de início. A gente vai precisar discutir principalmente a exigência. Quais são as exigências da espécie, da raça, né? Que pede pra gente comprar uma ração. E aí a gente entra também na parte de como escolher o alimento. Qual seria o tipo desse alimento e como eu vou realizar essa alimentação, tá? Então, só continuando. Exigências. O que a gente vai ter nas exigências? Como eu disse, espécie, idade. A gente precisa saber o tempo de vida desse animal. Se é um filhote, por exemplo, o tamanho da ração, né? Não pode ser aquele bitelão de ração que ele não vai conseguir mastigar, ele ainda tem o dente pequenininho. E se ele já for muito velho, né? Também tá com os dentes fracos. Então, já existe no mercado rações para diversas coisas, inclusive para relação a doentes. Vamos supor que o gato tem problema de cistite, tem problema urinário. Pô, então eu vou dar uma ali ração urinária para o gato, né? Que vão ter a quantidade de nutrientes necessários para que não ocorra, por exemplo, um acúmulo de sódio nesse animal. Então, por isso que é importante a gente ter considerar esses fatores para escolher qual tipo de alimentação a gente vai adotar para o animal. E aí, estilo de vida também, porque a gente precisa saber o quanto esse animal, por exemplo, gasta de energia, né? Então, se é um animal muito parado, ou se ele mora numa fazenda, a gente precisa de dietas mais calóricas, dietas menos calóricas, então a gente tem que levar isso em conta. O tipo de alimento, que tipo de alimento eu vou adotar, né? Como eu disse, hoje muito mais prático, muito mais eficiente é a ração. Porém, a gente cresce um pouco a alimentação natural, vou conversar com vocês sobre ela no final desse curso, e vou dar também algumas opções de alimentação natural, que é muito legal mesmo, né? É que hoje em dia, por falta de tempo, por falta de prática, a gente acaba perdendo um pouco a mão. Mas a ração, né, comprando uma boa, uma eficiente, já cobre todo o necessário. E aí a gente entra no manejo, que é um outro fator importante, que, como eu disse, o proprietário, né, é ele que vai colocar a ração, ou até às vezes, vamos supor que o proprietário manda uma outra pessoa, um funcionário, cuidar do bicho, esse funcionário está cuidando corretamente, né? Quais são as condições financeiras, qual é a relação, né, como eu disse, amorosa, afetiva com esse animal, se existe uma humanização animal. Essa humanização animal é algo perigoso, digamos assim. Quem sou eu para criticar? Meu cachorro dorme na minha cama, ótimo. Só que cachorro é cachorro e gato é gato. Então, a gente precisa tomar cuidado e também respeitar. Esses bichos, eles não são humanos, né? Graças a Deus. Entrando então agora para falar do sistema digestório na parte da fisiologia alimentar, eu coloquei duas imagens da anatomia fisiológica. Então assim, né, o que faz parte do sistema digestório? Então toda a região boca, é claro, aí desce esôfago, fígado, estômago, duodeno, jejunum, né, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, cérebro, colo, tudo isso, né? Então, inicia na boca,
finaliza no ânus. Então a gente tem todo esse caminho para chegar no destino final, que seriam as fezes, né? Então, mas o que acontece dentro desse sistema é simplesmente uma combinação de eventos químicos, mecânicos e microbiológicos. Então, primeiramente, no mecânico, o que a gente vai ter? A gente vai ter a mastigação e o peristaltismo involuntário, que vai fazer o quê? Que todo aquele alimento que ele está comendo se reduz em partículas. Aí a gente entra na parte mecânica. A gente trabalha com os nervos, com os hormônios, então a gente tem fluidos ricos em enzimas. Então aí vai passar pelo estômago, pâncreas e o intestino delgado. Então a gente tem a chamada degradação química. Para aí então a gente na parte dos micro-organismos e aí a gente chega no intestino grosso, onde a gente vai ter enzimas mais a digestão química. Tá? Então, lembrando, mastigação, salivação, né, o esôfago que vai transportar os alimentos, o estômago que vai misturar e fazer a maceração do alimento. Então, nesse estômago a gente vai ter diversas enzimas, secreções gástricas. É que eu não vou entrar muito em toda a fisiologia digestiva, porque isso dá um curso inteirinho em relação aos pequenos animais. Então, eu só estou dando a sequência de como mais ou menos acontece essa fisiologia. Então, a gente tem esvaziamento gástrico, vai para o intestino delgado, tá? É aí que a gente absorve o mineral, a água, as vitaminas vindo do alimento. Vamos para o duodeno, para o pâncreas. Aí, muito importante a atividade microbiana, antimicrobiana, na verdade. E aí, a gente vai para o intestino grosso. Enfim, aí continua, chega no seco, reto, e chegamos ao ânus, né? Então, essa é basicamente a anatomia deles, para que vocês possam observar como funciona, tá? Então, é o seguinte, anatomicamente, esses animais são carnívoros, né? Esses animais foram domesticados. Mas em vida livre esses animais são carnívoros. O cachorro em si, ele é mais considerado onívoro, tá? Inclusive, se você pegar, por exemplo, o lobo-guará, cachorro do mato, são animais que comem frutas, né? Eles comem banana, tem a fruta do lobo, que é exatamente esse nome, porque o lobo-guará come. Então, esses animais, na verdade, são onívoros, né? E quem tem cachorro em casa percebe bem que eles são onívoros. Gato já tem uma tendência maior a ser carnívoro. Porém, hoje em dia, tem alguns gatos aí se divertirem em outros alimentos, mas em geral eles são carnívoros. Então, assim, como eu disse, a dieta foi alterada após a domesticação. Eles não precisam mais caçar para se alimentar, né? Já chega num pratinho para eles. Diferença de digestão, tá? Qual é a diferença de digestão de cão e gato? Isso aí vocês podem perceber muito facilmente. A maioria dos cachorros ingerem a comida muito ferozmente, digamos assim, muito rápido, muito famintos e etc. A ingestão rápida de alimento. Até porque tem esse espírito de dominância, eles também têm o costume de cavar, enterrar a sobra, né? Isso na vida livre. Tem animais que acabam cavando em casa, enterrando o osso, isso é normal, porque faz parte da espécie dele, faz parte da genética dele, digamos assim. E outra coisa, cachorros normalmente antigamente viviam em grupos, né? Então era uma competição ali por alimentação, então tinha que comer rápido para não esperar que o outro venha e coma o seu alimento, tá? Então isso incentiva muito em relação aos animais comerem rápido. Porém, felinos são animais solitários, em vida livre, exceto os leões, eles vivem sozinhos, então eles não têm tanto problema em comer devagar, em comer no tempo deles, porque não vai ter nenhum louco ali para tentar roubar a comida deles. Quando a gente tem diversos gatos em casas que vivem juntos, aí a gente pode ter uma alteração. A gente percebe que às vezes o gato acaba comendo mais rápido por essa questão, por disputa de alimentação. Ou se eles estiverem com muita fome mesmo, é normal que eles comem rápido. Mas a ingestão desse alimento normalmente é mais devagar, tá? Por isso que eles também comem menor quantidade. Gatos também, cachorro a gente consegue controlar um horário, né? Colocar de manhã ou de tarde. Gatos já é melhor deixar um pouquinho disponível, digamos, que eles acabam meio que a livre escolha, né? Que hora que eu vou comer? Às vezes eles podem comer de 13 a 16 vezes, pouquinho em pouquinho. Então é normal. Por exemplo, em vida livre, se esse gato fosse caçar, ele ia caçar um rato. Um ratinho é umas 30, 40 calorias. É pouquinho, entendeu? Olha isso, 30 e pouca calorias. Pega, sei lá, atrás de um miojo e vê quantas calorias tem. Entendeu? Então, gato, ele se alimenta, ele não vai ficar caçando, tipo assim, nossa, preciso comer 400 e poucas calorias agora, o que eu vou fazer? Vou sair caçando cada rato, até ele chegar nesse valor, né?
ele já perdeu tudo, né, tentando correr. Então o gato come um pouquinho, se alimenta, dorme, volta a comer. Isso é natural deles, por isso a ingestão é mais lenta do gato e a gente acaba deixando um pouco mais a livre escolha. E gato também não costuma ter essa coisa do cachorro, que é nunca parar de comer. Então o cachorro a gente tem que tomar um cuidado com isso. Tá, então aí novamente, os cães onívoros, gatos carnívoros, enquanto os cachorros vão comer desde da ração, da carne sem proteína, eles vão também se alimentar de tecidos vegetais, frutas, normal, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente oferece para esse animal. E os gatos são carnívoros especificamente, é muito difícil você ver um gato comendo uma verdura ou uma fruta, né? Não estou dizendo que ele não vai comer, porque às vezes, né, por exemplo, um Danone, né, que não é nada indicado, as pessoas normalmente dão, né? Produtos industriais não fazem bem nem pra gente, então imagina pra eles, né? Mas eles comem camundongo, você vai ver eles tentando matar uma lagartixa, uma borboleta, insetos eles adoram, né? É muito comum você ver um gato comendo inseto, mas enfim, faz parte deles. E aí eu coloquei que é super importante, que é a ingestão de água. Cachorro ingere muito mais água do que o gato. Eles têm um comportamento de relação, ingestão a alimento e ingestão a água. Tá? É algo que tem que estar disponível. Água em questão tem que ser disponível 24 horas para os dois animais e sempre sendo trocada, sempre fresca, tá? Uma diferença é que o cão costuma dormir à noite, então ele não ingere tanta água à noite, em sim de dia, enquanto o gato ele ingere também de manhã e de dia e de noite, porque, né, esse animal costuma ser até um pouquinho mais noturno, né? Quem nunca acordou às 4 da manhã com seu gato correndo pela casa. Então ele vai beber um pouquinho de água. O gato bebe menos água mesmo, é normal. Muita gente reclama, nossa, meu gato não bebe água. É natural. E isso é um problema, na verdade. Seria muito bom se eles bebessem muita água, porque quando você dá uma alimentação com muito sódio para esse animal, é muito comum desenvolver uma cistite, né, pedras em vesículas, exatamente por isso, tá? Porque ele tá ingerindo um monte de sódio e não bebe muita água, então a gente tem um problema com isso. Porém, existem gatos que bebem muita água, né? E muita gente me pergunta daquela fonte de água. Sim, incentiva o gato a tomar mais água, porque realmente é algo que eles gostam dessa água em movimento. Em vida livre, eles adorariam tomar num lugar com cachoeira, que tem um movimento de água, digamos assim, que só atrai mesmo o gato. Então é normal que ele vá tentar beber água na torneira, onde esteja pingando, porque isso atrai a vontade dele de ingestão de água. Mas em relação à água, é isso, sempre disponível. Ainda mais no Brasilzão, que é um calor de matar. Aí então a gente entra para falar sobre o controle alimentar. Isso é muito importante na nutrição animal, porque é o que a gente consegue impedir, por exemplo, uma obesidade. Hoje em dia, muitas pessoas acabam pecando nisso, que eu acho que ele tá com fome, vou dar comida. Eu acho que tadinho, tá chorando, tá com fome, vou dar comida. E dá tanta comida para esse bicho, ainda fora a quantidade, vamos supor, dou a ração. Aí ele entra em casa, dou aquelas bolachas, água e sal, dou biscoito, dou aquilo. Tem que ter um controle calórico para esses animais. Então a gente trabalha com a quantidade que a gente vai colocar e o tempo, né? Vai ser uma vez ao dia, vai ser 2 vezes ao dia, quantas gramas, né? Então, por exemplo, eu coloquei uma imaginha de uma balancinha de pegar ração, que é super legal de se ter em casa para ajudar nesse controle alimentício. Toda a ração, se você olhar lá atrás da embalagem, ela já vem com a informação. Você vai ver lá ver o peso do seu animal, né? A atividade física, por exemplo, né? Se ele tem uma baixa atividade, uma média, uma alta, e eu chego lá para ver. Às vezes não vem atividade, mas a maioria vem. E eu vou lá na tabelinha bonitinha, acho o valor necessário, normalmente em gramas, né? Para ser oferecido esse animal e quantas vezes ao dia, por exemplo. Tá? Então a gente consegue ter um controle nisso só olhando na ração, porque cada ração vai ter um nível de energia diferente. Por isso eu não posso ficar aqui dando referências, porque tem que ter a ração mesmo. A ração em si, né? Ver o quanto que ela está oferecendo ali de energia, de caloria, para a gente conseguir controlar esse animal. Então, novamente, vamos considerar os fatores fisiológicos, né? Então, como é o sistema digestivo desse animal, como ele está também, né? Se ele está bem, se ele tem algum problema, se ele está muito magro, se ele está muito gordo, como a gente vai controlar essa alimentação. Econômico,
por exatamente o valor, né, da ração. Às vezes, né, uma ração, por exemplo, específica para algo, para obesidade, chega a ser muito caro. A gente também tem alimentações, por exemplo, animais castrados. É um valorzinho maior, mas é super importante. A gente evita a obesidade desses animais, porque animais castrados têm mais tendência à obesidade. Eu brinco que animal castrado é o homem quando casa. Entendeu? Tem uma possibilidade de engordar bastante, tá? Então a gente tem que tomar o cuidado com isso. E estilo de vida é exatamente o que eu falei, a atividade desse animal. Se ele se movimenta, se ele brinca, se ele corre, ou se não ele só dorme, se fica deitado na cama, parece um gato. Então a gente precisa ter esse controle. Gato é a mesma coisa. Se é um gato que só fica fechado, não faz nada, né, um Garfield da vida, a gente precisa controlar a alimentação, porque o Garfield é extremamente obeso, então a gente não pode deixar que aconteça isso com o gato. E a mesma coisa se ele estiver muito, muito magro, a gente precisa suplementar esse animal e dar uma alimentação melhor. E novamente, água sempre à vontade, mas quando eu digo sempre à vontade, é sempre trocando ela também. Tá? Aí aqui, então, eu coloquei 3 exemplos de consumo, por exemplo, que é o consumo livre, que você deixa o animal se alimentar conforme ele escolhe, digamos assim. Muitas pessoas colocam uma tal quantidade na ração, deixa ele comer, acabou, pego a ração de volta, guardo. Tá, não necessariamente isso é correto, tá? Mas muitas pessoas acabam pegando essa opção também pela correria que a gente vive, né? Então esse consumo livre fica mais fácil. Eu só pego um copo, taco, tchau, adeus, pronto, come e acabou, né? Depois eu chego à tarde e dou mais comida, não tenho um controle, digamos assim. O consumo controlado é exatamente você saber o quanto ele vai comer, tipo, vai comer isso aqui agora e acabou. Não vai ter mais um pouquinho, mais nada. Então, você controla o tempo, digamos assim, da alimentação. E vai comer só de manhã e só à noite. Enfim, 2 vezes ao dia. Agora, a quantidade controlada vai ser o volume da ração, né? Então, vamos supor que ele vai comer 300 gramas ao dia. Então, eu vou dividir, eu acho, 150, né? Vou ter um consumo controlado com uma quantidade controlada, tá? Então, é assim que a gente trabalha com esses animais. E agora a gente entra para falar da manutenção. Vocês sempre vão encontrar manutenção em relação à nutrição animal. Manutenção é o termo de controle, de ser preciso, né? Realizar, acertar algo que talvez esteja errado, né? Ou senão a gente está num período de adequação. A gente vai usar o termo manutenção, que é o que a gente vai definir a necessidade energética desse animal. Então a gente vai precisar saber quanto que esse animal tem que ingerir de energia por dia, por exemplo, tá? Então eu vou entrar um pouco nessa relação dos cálculos de manutenção, tá? Então assim, uma manutenção boa, ela tem que ter uma alimentação equilibrada e nutricionalmente completa. Não adianta a gente colocar lá toda uma alimentação equilibrada e não tá atendendo os valores nutricionais que a gente precisa. E além disso, a gente tem que procurar alimentos de boa qualidade. Muitas vezes as pessoas acabam indo por rações econômicas, porém essa ração, além de não oferecer todos os nutrientes necessários e acabar levando o animal, por exemplo, uma doença, né, o que você vai ter gastos de veterinária e medicações, talvez você pudesse impedir na alimentação, tá? É uma profilaxia à alimentação, basicamente. Assim como a gente também, se a gente não se alimenta direito, a gente também é um animal. Se a gente não se alimenta direito, a gente vai ter diversos tipos de doenças. A mesma coisa os animais. Então é bem básico essa questão, mas as pessoas não se atentam tanto. E a boa qualidade vem disso, né? A gente precisa de alimentos de boa qualidade também. A gente precisa de nutrientes bons. Os animais também. Tá, e aí eu também coloquei em relação à manutenção, troca de alimentação, tá? Isso, se a gente pega uma ração, vai passar para outra, esse meu irmão tá comendo, não gostou da ração, né? Isso tem que ser muito gradativamente e depende do animal. Não adianta eu falar que a espécie em geral é complicado mesmo, vai do animal. E é sempre bom você começar, por exemplo, uma semana, 1/4 da ração nova, né? 3/4 da ração que ele já comia. Aí na outra semana, 2/4 de uma, 2/4 de outra, né? Metade, metade. E na terceira você já inverte. Então, assim, às vezes essas semanas podem ser meses, entendeu? Tem que ser algo extremamente graduativo para conseguir fazer uma troca de ração, por exemplo, para realizar a manutenção da alimentação desses animais. Bom, então nas contas, a gente vai tentar definir agora a densidade energética nos alimentos, né? A gente vai transformar a caloria em gramas. Quanto de caloria, quanto de gramas, né? Esse animal em questão pelo peso, a gente vai precisar trabalhar. Para isso, a gente trabalha
Com esse exemplo de conta que eu coloquei aqui, tá vendo? NN igual a 100 menos H2O, prote, gordo, fibra, material mineral. Basicamente, todos esses componentes são componentes essenciais de uma nutrição. NN, tá? Cinzas extrativos não nitrogenados, tá? E menos água, proteína, gordura, fibra e materiais minerais. E aí, normalmente sempre vem um exemplo de quantas calorias tem por grama, por exemplo. Aqui nesse exemplo que eu coloquei, né? Tem proteína, tem 3,5 por grama. A gordura, 8,5 caloria, 8,5 caloria por grama. INN, 3,5 caloria por grama. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa conta dando esse exemplo agora pra gente saber a densidade, né? Qual quantidade de ração a gente vai dar pro animal. Então, assim, quando você se pergunta quanto de quantidade de ração que eu tenho que dar pro meu animal, é agora que a gente vai descobrir, tá bom? Então, aqui a gente usa uma conta, né? Eu só coloquei esse exemplo. Como eu disse, vai depender da ração, vai depender da alimentação dele, pra gente saber o quanto desse animal tá ingerindo, mas normalmente a gente consegue esses valores, tá? Então, vamos trabalhar com esses exemplos. Primeiramente, então, um exemplo aqui. A gente pegou uma ração com umidade máxima, blá, 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 10%, tá? A umidade dessa ração. Proteína mínima, 22%. Gordura mínima, 12%. Fibra bruta, 5%. E material mineral, 8%. Então, a gente pegou uma ração com esses valores equivalentes aos nutrientes dessa ração. A formulação dela, ok? Então, vamos para a conta. Lembra lá do slide passado? Né? NN igual a 100 menos H2O, proteína, gordura, fibra, material mineral. A gente vai transformar esses valores em número. Então, vem aqui. Tá vendo que tá NN igual a 100, 10, 22, 12, 5, 8. Por quê? Então, vamos lá. O que é esse 10 aí? É a umidade. Umidade, H2O, a água. Então, a gente coloca o valor de 10. Proteína era o outro, lembra? Aqui, ó. Proteína. Aí vai estar aqui, proteína, tá? 22% a proteína. 22, mesma coisa. Mesma coisa. A gordura, 12%. A fibra, 5%. Material mineral, 8%. Então, a gente vai colocar esses valores dentro do parênteses aí, tá? Então, qual vai ser o resultado disso? A gente vai somar, então, 10 mais 22, mais 12, mais 5, mais 8, que vai ser o valor de 43. Lembrando que esses valores são porcentagem, então, no final, a gente acrescenta o simbolizinho ali da porcentagem. Lembrando que esse valor de 43% que a gente chegou foi da soma desses números que estão no parênteses subtraído por 100. Né? Então, a gente tem a soma desse valor, vamos pegar esse valor e subtrair pelo valor de 100, que é o número total. Tá? Então, a gente vai saber que é 43% de NN. Né? Então, para ser mais básico, a gente tem uma alimentação com 100%. Esses valores são referências do que tem nesse 100%. Sabendo que a sobra disso é o valor de NN, a gente vai entender que a gente vai ter que somar todos os valores que a gente tem e subtrair de 100. Então, a gente vai ter o 43%. Então, a gente vai para uma outra parte, que é uma outra conta que a gente vai fazer um comparativo, tá? A gente vai fazer uma conta utilizando o valor base de proteína, o valor base de gordura e o valor base de NN. Aí você se perguntando, de onde que eu tirei esse 3,5, 8,5, 3,5? Pois eu mostro. Vamos voltar lá. Daqui, lembra que eu dei esse primeiro exemplo para vocês? É exatamente isso. 3,5 de proteína, 8,5 de gordura, 3,5 de NN. Então, voltando aqui. Cá estamos usando esses valores referentes nesse momento, tá? Então, para fazer o valor de energia, lembra que eu falei lá no começo que isso seria o valor de energia? Tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar as informações básicas que a gente tinha com a ração que a gente tem. Então, 3,5 de proteína com 22% de proteína. 8,5 de gordura com 12% de gordura. 3,5 de NN com os 43% de NN. Ah, de onde eu tirei esse 43%? Uai, você acabou de fazer aqui, ó, NN. Você acabou de descobrir o valor aqui, ó, 43%. É por isso que a gente tem que fazer essa conta. Pra gente conseguir o valor do NN que a gente vai colocar aqui no final agora.
tá? Então, multipliquei esses valores e somei esses valores. Então, multiplica primeiro, multiplicação primeiro, e depois a soma desses valores, tá? Então, no final da conta, depois que você somar, a gente vai chegar em 330 calorias. Esse é o valor de energia fornecida nessa ração. Então, aí a gente vai entrar com o indivíduo em si. Então, a gente já tem o valor do NM, né, para a gente conseguir calcular a energia dessa ração. Então, 330 calorias. Então, agora o exemplo vai ser um cão com 28 quilos. Aí a gente tem um controle de atividade que vão ter valores diferentes, né? Então, uma baixa atividade, vamos supor que esse cachorro anda na coleira uma vez ao dia, tá? Então, a gente vai colocar para ele energia no valor de 95p elevado a 0,75. Esse valor é elevado, tá, gente? Meu computador acabou não funcionando essa questão de elevar, mas 0,75 é um valor elevado. Mas se ele tem uma atividade moderada, né? Ele brinca fora, ele corre, né? Anda na coleira de 1 a 3 horas ao dia. Uma baixa atividade vai até 1 hora, por exemplo. É bem baixa mesmo, tá? Então, uma média atividade, andando de 1 a 3 horas, brincando durante o dia, a gente vai colocar a atividade no valor de 110p, tá? Elevado a 0,75 também. Agora, cães com alta atividade, que trabalham, que fazem diversas atividades, mais de 3 horas ao dia, aí a gente precisa aumentar esse valor. O valor de 125p também elevado a 0,75. Então, aí a gente vai entrar no caso da manutenção. É como a gente vai fazer a manutenção desse animal de 28 quilos. Então, a gente vai trabalhar com o peso dele e elevar esse peso a 0,75. E aí, a gente faz a multiplicação desse valor por 95. Então, a gente eleva esse peso por 0,75. Por isso que eu falei de usar a calculadora científica, que fica mais fácil da gente calcular. Então, a gente vai colocar ali o 28 e multiplicar por elevar a 0,75 primeiro e depois multiplicar 95, tá? Esse valor vai ser o valor de 12,2, tá? Então, a gente vai ter o valor de 12,2 elevado a 28 elevado a 0,75 dá 12,2 e a gente vai multiplicar por 95, que vai ser igual a 1.159 calorias ao dia. Então, a gente sabe que esse animal, de acordo com o peso dele e a atividade dele, esse é o nível de manutenção calórica dele ao dia, 1.159, ok? Aí agora não acabou, calma que tá acabando. A gente vai... Lembra qual era lá a primeira pergunta? Qual é a quantidade de ração? A gente não descobriu a quantidade de ração, então é agora que a gente descobre. A gente vai fazer a necessidade de EM dia vezes 100. Essa necessidade de EM é nada mais do que a necessidade de manutenção, caloria dele ao dia, né? Esses 1.159. Então, a gente vai colocar esse valor aqui, tá? Vai multiplicar esse valor por 100 e dividir esse valor em EM de 100 gramas do alimento. O que é isso? A gente volta aqui, ó, na energia do alimento, tá? Então, a gente tem o valor da energia da ração dele, né? Lembra que eu dei o exemplo da ração? E a gente já sabe o tanto de caloria que ele está necessitando no dia. Então, a gente vai pegar o valor de necessidade ao dia, né? O exemplificado aí no número 3, multiplicar por 100 e dividir pelo valor do número 2 aí no slide, ok? Então, a gente vai ter esses valores aqui, de 1.159 vezes 100, dividido por 330. Então, fazendo todas as continhas aí, o resultado que a gente chega é 351 gramas ao dia, tá? Então, a gente acabou de descobrir qual é o valor, de acordo com a ração e as necessidades energéticas desse animal e o peso dele, qual é o valor de manutenção desse animal, qual é o valor, qual é a quantidade de ração que esse animal tem que comer. Então, tá aí, 351 gramas ao dia. É claro que se você olhar atrás da ração, fica um pouco mais fácil, tá? Não precisa fazer toda essa conta, mas quando você está formulando uma ração, você precisa formular isso. Então, quem lá estava criando aquela tabelinha teve que usar esses tipos de cálculo, tá bom? Então, assim, quando a gente vai formular um produto, né, uma formulação de um novo produto, a gente precisa ter vários tópicos, assim, para fazer um check de como a gente vai fornecer essa ração, né? Vai fornecer para filhote, para adulto, para idoso,
que eu vou comentar um pouco, né? Comentei agora do crescimento, vou comentar das sequenciais. A gente vai ter o público-alvo, né? A categoria do produto, se vai ser para gato, se vai ser para cachorro, a gente precisa saber disso. Conhecer a exigência da espécie, tá? Então, vou falar um pouco dos nutrientes que talvez sejam melhores para os gatos, por exemplo, os que têm a falta desse nutriente naturalmente, precisa se alimentar, a gente precisa ter uma segurança alimentar, a gente tem que saber a qualidade do produto que a gente está oferecendo, a gente tem que conhecer principalmente os ingredientes, e principalmente de onde vem esses ingredientes, né? Ração é uma coisa que a gente comumente não faz ideia do que tem lá dentro, né? Como foi feita essa ração e qual que é a diferença de uma ração para outra, né? Então, isso que eu vou comentar com vocês mais para frente. E tem essa noção de processamento, né? Como é que essa ração foi chegar ali, né? Como é o nome desse formato de ração, assim? A gente também tem que procurar minimizar gasto. Isso por competitividade, mercado. Então, ter uma ração boa com valor um pouco menor atrai mais. A variação dos alimentos é muito comum. É muitos alimentos juntos. Porque a gente faz uma nutrição balanceada e a baixo custo. Porém, a gente tem que tentar manter a qualidade. Não adianta oferecer um produto com uma qualidade baixa. Então, porque isso não vai suprir o animal e, né, como está escrito aí, otimizar a saúde. E atrás dessa questão, ser algo saudável. Né? Não vamos colocar caloria nesse bicho desnecessário. Então é por isso que é importante a gente tomar esse cuidado na hora da formulação em si. Bom, gente, então a aula é isso hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Na próxima aula a gente continua discutindo um pouco mais sobre esse assunto e mais conteúdo, tá? Então a gente continua aí por mais algumas aulas juntos, tá? Eu vou deixar aqui. Tá? Tem o Instagram também do início lá, se quiserem entrar em contato, não tem problema algum. E é isso. Muito obrigada pela companhia dessa aula e até a próxima aula, tá bom? E vamos treinar as contas. Na internet também tem bastante valores, acho que a gente consegue trabalhar bem. Talvez no último vídeo eu deixe alguns exercícios, quem quiser fazer faz, tá bom? Beijo, até a próxima aula.